Meus prezados irmãos e irmãs, nossos amigos e irmãos internautas, a partir desse instante daremos início à nossa santa reunião. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos do nosso Deus, Jesus, da Mãe Virgem Maria, dela Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo possa estar no viver de todos. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa santa reunião. Iremos passar algumas horas reunidos nesse tabernáculo santo do nosso Deus, para que possamos, do alto dos céus, pedir para que Ele, nosso Deus, envie anjos e santos para conosco estar. Que o seu divino Espírito Santo possa envolver a todos nós, para que possamos, ao findar desta reunião de oração, sairmos alimentados da graça, do amparo e da proteção que esses santos de Deus vieram do alto dos céus para conceder a nós. Convido a todos, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. Vamos cantar o número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Amém. Em sinal de reverência, oremos. Ó bondoso Deus, nosso eterno Pai. Ó Pai bendito, mais uma vez nos encontramos reunidos nesse tabernáculo santo, nesta casa de oração, diante da sua presença, da presença do seu Filho amado Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, na presença da Senhora, ó Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Aqui estamos para suplicar ao Senhor, nosso Deus, ao seu divino Espírito Santo, toda a bênção, amparo, proteção, as virtudes divinais das quais nós estamos precisando, necessitando para os tempos presentes, para que possamos a cada dia fazer a sua santa vontade, ó Pai, sendo obedientes, consagrados, fiéis, dedicados em bem servir a obra desta Santa Igreja Apostólica, para que possamos buscar no Senhor, ó Pai bendito, no Senhor Jesus, na Senhora Mãe Virgem Maria, toda a santidade da qual precisamos, que possamos buscar no exemplo do Senhor Irmão Aldo, da Senhora Santa Avó Rosa, exemplos belíssimos que nos deixaram de perseverança, de fé, de coragem, para que possamos alcançar os nossos objetivos, que é de um dia poder herdar o reino dos céus. Por isso aqui estamos para buscar mais força, mais sabedoria e entendimento, para que possamos vencer a cada dia nesta terra, e junto ao Senhor Irmão Aldo, junto à Senhora Santa Avó Rosa, possamos sermos vencedores a cada dia. Querido Irmão Aldo, que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, com milhares e milhares de anjos conosco, possa estar nesse momento, possa abençoar os nossos irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos e amigos internautas que estão acompanhando esta santa reunião de oração em seu lar, muitos estão em seu trabalho. Também suplico ao Senhor que abençoe os nossos irmãos, que por um motivo justo aqui não poderão estar, mas estão lembrando dessa santa reunião, que da mesma virtude, do mesmo amparo e proteção que o Senhor está concedendo a nós, possa conceder a eles também. Por isso, irmão Aldo, entrego todos os atos dessa santa reunião em teu nome, em nome da Senhora Santa Avó Rosa, e desde já eu declaro a mesma iniciada para a honra, louvor e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar de número 82 do nosso cenário, Ó Espírito Santo de Deus.
Amém. Os que têm seus lugares, podem se assentar. Meus queridos irmãos, amigos internautas, dando prosseguimento à nossa santa reunião, nós vamos ouvir um hino pelo coral, que tem o título Santas de Grande Alegria. Na sequência, em voz solo,
o hino que tem o título Sem Ti Não Seria Ninguém. Por
Amém. Meus queridos irmãos, como a nossa irmã acabou de cantar, esse é o objetivo de cada um de nós que aqui está. Um dia no céu poder ir e morar com ele, Santo Irmão Aldo, com ela, Santa Ava Rosa, com ele, Jesus, a Mãe Virgem Maria, o nosso Deus, muitos santos e anjos, profetas poderosos. Mas, meus irmãos e amigos internautas, enquanto este dia não chega, nós precisamos aqui na terra trabalhar, principalmente em prol da obra gloriosa desta igreja, para que nós possamos ajudar a ele, irmão Aldo, a ela, Santa Ava Rosa, a acolher muitas e muitas almas, para que também eles possam ter esse desejo, possam ter esta oportunidade de um dia também no céu poder ir morar, para que eles possam conosco estar, possam ouvir mensagens belíssimas, tomar conhecimento da doutrina e da disciplina da Igreja Apostólica, vir conosco estar, ser participantes das glórias que o Reino dos Céus oferece para nós através desta Igreja Apostólica. É o nosso contribuir que é de fundamental importância para com a obra desta igreja, para que ele, irmão Aldo, para que ela, Santa Ava Rosa, possa cumprir com os planos dele, nosso Deus, de arrebanhar um numeroso povo para o Reino dos Céus, para que estas pessoas que aí estão aflitas, sofrendo, muitas batendo de porta em porta, ainda não encontraram esta porta verdadeira, esta igreja santa, ainda não ouviram falar dela, Santa Ava Rosa, dele, irmão Aldo, mas através do nosso contribuir, do nosso amor, do nosso desprendimento, eles poderão tomar conhecimento desta igreja, poderão tomar conhecimento dela, Santa Ava Rosa, como Espírito Consolador, dele, profeta Santo Irmão Aldo, como nosso Supremo Pastor. É para isso que ele, Santo Irmão Aldo, confiou a Igreja Apostólica, ou seja, a parte material para nós, porque ele sabe, ele confia em nós, ele sabe que nós podemos o ajudar e assim temos feito. E assim continuaremos fazendo. Convido a todos para que possamos juntos ouvir esta bela mensagem referente às contribuições que está contida no boletim. Boletim oficial número 3.398, São Paulo, 10 de agosto de 2021. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, a nossa luta é muito grande para levarmos avante a obra de Deus na terra. Saibam, porém, que poderemos vencê-las com a união e a boa vontade de todos os apostólicos, pois é preciso que todos se conscientizem de que é necessário estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo, boa disposição e amor para com o trabalho da igreja. Nós, da direção da igreja, fazemos este apelo a todos os nossos irmãos e irmãs, no sentido de que contribuam com suas ofertas normais, especiais e dízimos, pois temos muitos compromissos e obrigações, os quais devem ser honrados nos seus vencimentos. Lembrem-se de que a obra de Deus depende de todos para ser levada avante até que a missão e os planos de Deus Pai para a nossa igreja sejam cumpridos. Assim contamos com a generosidade de cada coração,
bem disposto a fazer a sua parte, e reconhecido de que a igreja depende muito do esforço conjunto e individual dos irmãos e irmãs, em favor da obra que estamos realizando, em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Confiamos muito no esforço de cada apostólico e esperamos contar com a colaboração de todos. Portanto, não deixem de fazer o seu esforço em favor da igreja, pois dependemos do seu amor e de suas contribuições e ofertas generosas. Recebam as preciosas bênçãos dos céus e o nosso abraço fraternal, que enviamos a todos com muito amor e gratidão por tudo que fazem e fizeram pela Igreja Apostólica. Que Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe e ampare. Meus queridos irmãos, amigos internautas, aqui está este apelo referente às contribuições, que mostra para nós que é preciso que todos nós nos conscientize de que é necessário de estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo, boa disposição e amor para com o trabalho da igreja. Precisamos estar unidos para que possamos dar a eles, Santo Irmão Aldo, esta oportunidade de fazer com que a nossa igreja possa crescer a cada dia mais, possa prosperar, muitas e muitas almas preciosas possam vir para o nosso meio, que ela, Santa Avó Rosa, possa converter e convencer a muitos corações a esta fé apostólica, para que a obra da igreja, o reino dos céus aqui na terra, possa crescer a cada dia mais, com a minha, a sua, a nossa contribuição. Isso é possível e necessário. Temos visto o quanto a nossa igreja cresceu e está crescendo, fruto do amor de cada um do Senhor, da Senhora, de você, jovem. Continuem desta mesma maneira fazendo as suas contribuições. Teremos esta oportunidade de fazer nesse momento, e aos nossos amigos e irmãos internautas também poderão fazer logo mais aí no monitor da sua casa. Estará disponível a conta da igreja, a chave Pix, para que possam assim fazer também a sua contribuição conforme aquilo que sentirem em seu coração. Convido a todos que fiquem em reverência e fazer uma breve oração consagrando as contribuições. Ó querido e santo irmão Aldo, mais uma vez o Senhor mandou para nós mensagens belíssimas a respeito do dever sagrado de contribuir, esse dever sagrado que compete a nós, seus filhos, povo de Deus, apostólicos fiéis, que temos a plena certeza, a convicção de fé, de que esta igreja apostólica somente é mantida pelo amor, a dedicação de cada um dos seus filhos aqui na terra em contribuir para ver o bom andamento da mesma, o crescimento material e também espiritual da igreja apostólica, para que muitas e muitas almas conosco possam estar, muitas e muitas pessoas humildes de um bom coração, venham conosco se agregar a esta fé apostólica, que o Senhor Irmão Aldo, que a Senhora Santa Avó Rosa, possa estar junto com nós, seus filhos aqui na terra, alcançando muitas e muitas vitórias em poder ver a nossa igreja crescer e prosperar, tanto materialmente como espiritualmente. Por isso, irmão Aldo, eu peço ao Senhor que junto com a Santa Avó Rosa abençoe a cada um dos meus irmãos que irão contribuir, os nossos amigos e irmãos internautas que também irão fazer as suas contribuições, que nada venha lhes faltar em seu lar, mas que possam ter paz, alegria e felicidade, que o seu trabalho possa sempre prosperar e que possam estar sempre bem dispostos em bem servir o reino dos céus, contribuindo com amor e dedicação. Por isso, eu entrego essas contribuições ungidas e consagradas nas tuas mãos, Santa Avó Rosa, nas tuas mãos, irmão Aldo, para o bom andamento da Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. As nossas irmãs irão passar recolhendo as contribuições e assim que for possível, iremos ouvir mais um hino pelo coral. Tem o título Uma Mensagem de Paz.
Amém. Obrigado aos irmãos do coral pelas suas apresentações. Convido a todos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos internautas, para que juntos possamos apreciar essas duas belas mensagens que está contida no boletim. Irei fazer a leitura da mesma e logo mais iremos meditar no que aqui está escrito. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A Igreja Apostólica é fundamentada na doutrina original de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos ensina que sem santidade ninguém poderá agradar a Deus e nem participar da sua glória. Pois Deus Pai é santo, e santos devem ser todos os seus filhos e filhas, conforme ensinou o Senhor Jesus, e está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Em sua primeira carta, São Pedro diz o seguinte: portanto, revestindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que é ser santo? É ter em sua alma as virtudes do Espírito Santo e viver na prática do bem, conforme o hino do coral que diz assim: santos, o Senhor nos quer santos, santos, puros, humildes e mansos, longânimes, sóbrios, fiéis, amorosos, benignos, justos, pacientes, sinceros, bons, temperantes, leais, corajosos e cheios de gozo, de fé e de paz. A luz do mundo devemos ser, e o sal da terra também. A própria letra do hino ensina a praticar essas virtudes. Santos, puros, humildes e mansos em nosso falar, longânimes, sóbrios, fiéis, amorosos em nosso sentir, benignos, justos, pacientes, sinceros em nosso pensar, bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar, e cheios de gozo, de fé e de paz em nosso viver. Isto é ser um apostólico, isso é crer em Deus, isto é obedecer. Portanto, isso é ser santo. Quem quiser ser santo e vencedor em sua carreira de fé, siga os sábios conselhos desse hino apostólico. Procure andar na verdade e busque a cada dia a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que viveram entre nós, se santificaram, seguindo passo a passo o exemplo de Jesus nosso Senhor e da Virgem Maria Santíssima, e vencedores hoje estão nos céus. Nós, apostólicos, devemos seguir o exemplo que esses santos nos deixaram. Portanto, não aceitem a pregação errada de alguns que dizem que ninguém pode ser santo, pois vivendo no pecado, ninguém será santo mesmo, mas vivendo a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, serão bem-sucedidos e alcançarão a perfeição de sua alma e serão santos filhos de Deus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais nos enganaram, mas sempre pregaram a verdade, afirmando que sem santidade ninguém herdará os céus e nem verá a Deus. Busquem viver a cada dia em santidade e em suas orações peçam a esses santos de Deus que lhes ajudem a vencer as lutas diárias, para que sejam santos e perfeitos em todo o seu viver.
Façam o bem, pois no devido tempo colherão o bem e serão muito abençoados. No entanto, aquele que semear o mal, colherá o mal. Sigam esses ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possam contar com todo o amparo celestial e serem muito felizes em seu viver. Meus queridos irmãos, amigos internautas, aí está esta bela mensagem que mostra a cada um de nós o quanto esta igreja é santa, é pura e é verdadeira. Mostra para cada um de nós que a igreja apostólica é a igreja da verdade. Ela, Santa Avó Rosa, ele, Santo Irmão Aldo, como aqui está no boletim, nunca enganou nenhum de nós apostólicos. Mas como aqui está, sem santidade ninguém verá a Deus. Meus queridos irmãos, desde a criação da Igreja Apostólica em especial, nós fomos ensinados e doutrinados por ela, Santa Avó Rosa, por ordem de Jesus, que devemos buscar a cada dia em nossa vida a purificação, a santificação de nossa alma, para nós poder ter o privilégio de ser realmente chamados de filhos de Deus. Porque, meus irmãos, se não houvesse um povo santo na terra, o poder de Deus não poderia ser visto nem experimentado, uma vez que Deus só tem união de espírito com os santificados. Por isso, Ele, nosso Deus, Jesus, a Mãe Virgem Maria, ela, Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, o reino dos céus, precisa do seu povo na terra em perfeita santificação, em perfeita união de espírito, de uns para com os outros e para com Ele, nosso Deus, para que Ele possa realizar grandes obras no meio do seu povo e no meio desta humanidade, através da santificação do povo apostólico, do povo que Ele, Jesus, formou nesta terra por ordem do nosso Deus, do povo que Ele, Jesus, deu um consolador para guiar esse povo, para doutrinar, ensinar, moralizar os costumes desse povo. Para esse povo que recebeu, por ordem dele Deus, um profeta poderoso. Por isso, irmãos, que nós, povo apostólico, devemos pensar, refletir, pegar para nós como exemplo, o exemplo dele, Jesus. Deixou a glória do seu Pai para vir a esta terra, santíssimo. Aqui nesta terra muito lutou para conservar a sua santidade perante o império do mal, mas jamais negou a sua fé, jamais retrocedeu, mas conservou a santidade da qual Ele, Jesus, trouxe do reino dos céus. Da mesma maneira ela, nossa Mãe Virgem Maria, desde a sua infância, a sua mocidade, sempre conservou a sua santidade, predestinada para ser a mãe do Messias. Da mesma maneira, muito lutou, muito se esforçou para conservar a santidade que Deus precisava dela. É isso que nós, povo apostólico, devemos pensar nos dias de hoje. Devemos ser perfeitos. Não devemos pensar que é difícil. Para alguns, pensar que é impossível, como aqui no boletim está. Não devemos dar ouvidos a pessoas que muitas vezes têm uma pregação errada, que neste mundo não é possível ser santo. Meus irmãos, se seguir os exemplos dela, Santa Avó Rosa, que viveu nesta terra, embora tendo nascido predestinada a ser o Espírito Consolador, mas irmãos, olha o quanto ela lutou para conservar
as qualidades espirituais da qual recebeu do nosso Deus, o quanto ela lutou para conservar a sua santidade, o quanto ela lutou para servir a Deus. Meus irmãos, vemos que tudo que ela lutou nesta terra, conservou a sua santidade, hoje ela é rainha dos céus, é o nosso Espírito Consolador. Da mesma maneira ele, profeta Santo Irmão Aldo, muito se santificou nesta terra, muito se consagrou a ponto de poder merecer participar dos dons dela, Santa Avó Rosa, como Consolador, e tornou-se o seu sucessor e profeta dos tempos do fim, que muito nos ensinou, muito doutrinou a cada um de nós, muito tem lutado para o bem de cada um dos seus filhos na terra, procurando mostrar a cada um de nós que devemos a cada dia nos consagrar, nos santificar ainda mais, valorizar o sangue precioso que ele, Jesus, derramou na cruz por nós, como aqui no boletim está. Em todos os dias de nossa peregrinação, ou seja, do nosso caminhar, devemos lembrar, colocar em prática isso na nossa vida. Eu preciso me santificar, eu preciso obedecer à doutrina, à disciplina da igreja. Eu preciso colocar a Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, sempre à frente do meu caminhar. Isso é valorizar, é dar valor ao sangue precioso dele, Jesus. Porque nós não fomos resgatados por prata, por ouro, mas pelo seu sangue precioso. Com o seu sangue precioso, ele nos resgatou. Nos deu um consolador, para vir consolar o seu povo, ou seja, ensinar, doutrinar. A doutrina que temos, a disciplina que temos na Igreja Apostólica, não é fruto de homem qualquer desta terra, mas veio diretamente dos céus, do trono do nosso Deus, por ordem dele, Jesus. E quando nós assim não o praticamos, a doutrina da igreja, a disciplina da mesma, estamos deixando de nos consagrar, estamos deixando de nos santificar, estamos deixando de colocar em prática as mensagens belíssimas que ele, Santo Irmão Aldo, enviou para nós, tem enviado. Estamos deixando de valorizar a obra gloriosa desta igreja que por 67 anos tem lutado pelo bem de cada um de nós, de famílias inteiras, porque ele, nosso Deus, quer nos dar o direito à vida eterna, quer nos dar um paraíso de glória. Por isso, meus irmãos, que esse hino do coral, quando fala o que é ser santo, se nós praticar o que este hino nos mostra, o que esse hino nos fala, realmente, irmãos, aqui está tudo o que precisamos para nos santificar a cada dia mais. O Senhor, o nosso Deus, ele nos quer santos, mas para nós ser santos, chegar à perfeição, à santidade, precisamos ser humildes, ser mansos, ser longânimes, sóbrios, fiéis, amorosos. Precisamos ser perseverantes, justos, pacientes, sinceros. Mas, irmãos, o que tem faltado muitas vezes para alguns apostólicos é a humildade em aceitar a mensagem desta igreja apostólica. Tem-lhes faltado a humildade de colocar em prática os ensinos dele, Irmão Aldo? Muitas vezes tem faltado amor, porque falar de amor é muito fácil. Dizer que ama a Deus, a humanidade inteira fala. Dizer que ama Jesus, a Mãe Virgem Maria, o mundo inteiro fala. Mas, irmãos, não é só falar, temos que praticar esse verdadeiro amor. Amar as coisas de Deus. Foi ele que nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja,
santos. E esta santidade nós devemos conservar. Ainda mais nós, povo apostólico, que recebemos do reino dos céus uma igreja santa, pura e verdadeira, ensinos preciosos. Não nos falta nada. Mas devemos, irmãos, como aqui diz na letra deste hino, devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas como que seremos a luz do mundo e o sal da terra se muitas vezes queremos andar com o pé em duas canoas? Fica difícil. Meus queridos irmãos, para nós ser a luz do mundo, precisamos conservar a nossa santidade, ser obedientes, fiéis, para que a nossa luz possa brilhar. Para ser o sal da terra, precisamos conservar essas qualidades, porque se assim não fizermos, querermos andar com os pés em duas canoas, seremos como um sal sem sabor, que de nada serve, que é lançado fora. E não é isso que o nosso Deus quer de nós, de ter que, muitas vezes, retirar-se, ou seja, tirar da sua graça, da sua proteção, daquele seu filho, daquela sua filha, que muitas vezes não conserva na sua alma a santidade e a pureza da qual tem recebido nesta igreja. É como um sal sem sabor. É como se fosse descartado, lançado fora. Meus irmãos, não foi para isso que o nosso Deus nos criou. Mas Ele criou a cada um de nós para que viéssemos a esta terra e produzíssemos frutos, frutos bons. E é através da nossa obediência, da nossa consagração, da nossa santidade, que nós iremos ajudar o reino dos céus a colher muitas e muitas almas para o nosso meio. Cada um de nós que aqui está, estamos para fazer a diferença neste mundo, nesta terra. Aqui estamos para ser diferentes. Aí fora, meus irmãos, está cheio de pessoas iguais na desobediência. Mas nós fomos escolhidos, foi Deus que nos escolheu, nos constituiu para que nós viéssemos e dessemos frutos. Por isso Ele nos deu essa igreja apostólica. E quais os frutos que nós temos produzido? Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida, se realmente temos produzido os frutos que realmente Ele, Deus, precisa de nós. Se realmente nós temos nos espelhado nele, Santo Irmão Aldo, nela, Santa Avó Rosa. Eles foram vencedores, são vencedores. E nós queremos ser vencedor? Queremos ser santo? Assim como ela, Santa Avó Rosa, como ele, Irmão Aldo, seguiram passo a passo os exemplos dele, Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Seguir passo a passo, lado a lado com ela, Santa Avó Rosa, com ele, Santo Irmão Aldo, seguindo os seus belos exemplos, os seus belos conselhos, é para o nosso bem, para a nossa felicidade, nos dá o direito à vida eterna. Meus irmãos, como aqui no boletim está, busquem viver a cada dia em santidade e em suas orações peçam a esses santos de Deus que lhes ajudem a vencer as lutas diárias, para que sejam santos e perfeitos em todo o seu viver. Temos orado à altura de que precisamos, do que o nosso Deus precisa de nós? Temos sido reconhecidos por tudo que temos, por tudo que Ele proporciona em nossas vidas? Isso também, meus irmãos, muito nos ajuda na nossa santificação, muito nos ajuda a valorizar o sangue precioso dele, Jesus, muito ajuda a cada um de nós a valorizar o trabalho incansável dela, Santa Avó Rosa, em prol da Igreja Apostólica, ou seja, de cada um de nós, para ver o nosso bem e a nossa felicidade.
Isso muito nos ajuda a entender e a compreender o ministério glorioso dele, irmão Aldo, que muito lutou, muito tem lutado por cada um dos seus filhos, porque ele, Deus, ele, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ele, irmão Aldo, não quer perder ninguém. Por isso nos pede a nossa obediência, consagração, santificação. E nenhum de nós pode dizer que é difícil. Meus irmãos, difícil seria se não tivéssemos doutrina e disciplina perfeitas. Difícil seria se para nós não tivesse sido revelado todos os mistérios do reino dos céus. Meus queridos irmãos, busquem nela, Santa Avó Rosa, nele, Santo Irmão Aldo, a perfeição que eles precisam de nós. E vamos colocar em prática a letra gloriosa deste hino, para que nós a cada dia sejamos santos, puros, humildes e mansos em nosso falar, longânimes, sóbrios, fiéis, amorosos em nosso sentir, benignos, justos, pacientes, sinceros em nosso pensar, bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar, e cheios de gozo, de fé e de paz em nosso viver. Por quê, irmãos? Porque isto é ser um apostólico, isso é crer em Deus, isso é obedecer. Portanto, isto é ser santo. Meus queridos irmãos, guardem esta mensagem em seu coração. Vamos nos consagrar a cada dia mais. Vamos nos santificar a cada dia mais. Vamos nos unir uns aos outros. Vamos orar mais. Vamos pedir mais uns para com os outros. Esta união espiritual que precisa haver na Igreja Apostólica, para que Ele, Deus, possa conosco estar. Porque através da nossa união de espírito, nós iremos nos santificando ainda mais. E Ele, Deus, pode conosco estar, porque Ele está com os santificados. Creiam assim, meus irmãos. Vamos a cada dia procurar ser melhor, colocando a doutrina e disciplina desta igreja sempre à frente de tudo aquilo que formos fazer. E passar para a outra mensagem, que tem o título: A desobediência é um pecado grave. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência à disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas, fofocas, desrespeito, são pecados que impedem sua consagração, santificação e, consequentemente, os afastam de Deus e de seus santos, pois a justiça divina é perfeita e infalível. Temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs que relutam em encurtar suas saias e utilizá-las justas e com aberturas. Algumas estão se expondo com pinturas em sua face e utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado no seu voto de batismo. Informamos que estão dando um falso testemunho de nossa fé. Alguns irmãos estão insistindo em utilizar barbas e cabelos compridos, calças agarradas, diferentes daquilo que aprendemos em nossa igreja. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo sua honra e moral. Com relação ao comportamento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor nem atenção às mensagens da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, e chegam a sair de seus lugares para irem conversar nos corredores e anexos de nossa igreja,
Outros utilizam os celulares para conversas instantâneas e envios de mensagens. Isto é desrespeito aos nossos santos e com o seu irmão, e falta de interesse com o trabalho que realizamos. Sejam sinceros e leais com sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação, seja no coral ou como obreiros, ou até como membros de nossa igreja. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, esses conselhos e orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados, protegidos e amparados por nossa Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Meus queridos irmãos, uma mensagem nos fala que sem santidade ninguém verá Deus. A outra mensagem, a desobediência é um pecado grave. Meus queridos irmãos, com tudo que temos aprendido na Igreja Apostólica, com os ensinos perfeitos que eles, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Mãe Virgem Maria, o nosso Deus, tem nos dado. Nós ter que conviver com a desobediência dentro da igreja, com relação à roupa, pintura, cabelo, barba. Meus queridos irmãos, cadê o amor a Deus? Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é porque Ele, Deus, sabe que é desta maneira que Ele quer os seus filhos. Porque a beleza, meus irmãos, não está no cabelo, a beleza não está na roupa, a beleza não está em nosso corpo, a beleza está em nossa alma. E por que a desobediência é um pecado grave? Justamente, meus irmãos, porque muitas vezes encurtar a saia, usar pintura, usar o cabelo extravagante, usar barba cavanhaque, é um sinal de vaidade. E vaidade é pecado. Meus queridos irmãos, pessoas que agem desta maneira, pessoas que ainda relutam em vir à igreja e andar perante a sociedade, dizendo ser apostólicos, infelizmente de nada tem com Deus, nada tem com a Santa Avó Rosa. Porque, irmãos, ser apostólico não é ser assim. Mas como eu falei antes, quer andar com o pé em duas canoas. Muitos agem assim porque eu posso entrar na igreja, eu entro de qualquer jeito. Eu sou dono da minha vida. Meus irmãos, enganam-se. A porta da igreja está aberta. Com as leis que temos em nosso país, não podemos barrar ninguém. Mas, irmãos, não é a porta da igreja que vai barrar o senhor, a senhora, você jovem que está em desobediência. Mas já pensaram, a porta do céu, será que está aberta para o senhor, para a senhora que está praticando a desobediência? Para o senhor, a senhora que está desafiando a lei do nosso Deus? E para você, o senhor, a senhora, você jovem que pensa que é dono da sua vida, que pode fazer o que quer, também está enganado. Quando fazemos a vontade do nosso Deus, não estamos fazendo a nossa própria vontade,
mas estamos fazendo a vontade do nosso Pai, o nosso soberano Criador, que tem todo o poder e autoridade para nos ensinar, nos doutrinar, e fazer a vontade do nosso Deus, sim, isso é o mais importante. Mas quando achamos que vivendo na desobediência, fazendo tudo o que bem queremos, o que bem entendemos, somos donos da nossa própria vida, estamos enganados. Porque não está fazendo a sua própria vontade, não é dono da sua vida, mas está entregando a sua vida ao poder do mal, está entregando a sua alma ao opressor de nossas almas, porque é Ele que está plantando no seu coração a desobediência, é Ele que está plantando em seu coração a você, o Senhor, a senhora, a você jovem, a não concordar com a disciplina da Igreja Apostólica. Essa disciplina que moraliza a sua vida, que o torna diferente dos demais. Meus irmãos, e como é triste observar esses tipos de comportamento dentro da igreja, aonde com doutrina e disciplinas perfeitas isso não podia acontecer. Cada um de nós que aqui está tem um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Chegar ao reino dos céus. Mas, meus irmãos, com desobediência ao nosso Deus, ninguém chegará nos céus. Quem assim está pensando está enganado. E esta igreja não engana ninguém, porque esta igreja é a igreja da verdade. Meus irmãos, não engane a si mesmo. Não viva enganado dentro dessa igreja achando, eu vou aproveitar a vida. Aproveitar a vida, meus irmãos, é viver em obediência, em santidade, em consagração. Isto é aproveitar a vida, por quê? Porque quem vive em obediência e consagração, esta vida não termina. Somente passamos desta vida para a vida eterna. Mas aquele que reluta em viver na desobediência, a andar com a sua roupa fora da medida, a andar com o seu cabelo de qualquer forma, de qualquer maneira, a andar com a sua barba, com o seu cavanhaque, ainda mais hoje, escondido embaixo da máscara. Quem reluta em assim viver, meus queridos irmãos, infelizmente, não está se dando conta que está procurando a sua própria condenação. E o dano da segunda morte é terrível. Meus queridos irmãos, o Santo Irmão Aldo é um pai bondoso para nós. A Santa Avó Rosa é uma mãe, uma avó amorosa. A Mãe Virgem Maria quer o nosso bem e a nossa felicidade. Jesus derramou o seu sangue precioso para nos dar a oportunidade que hoje temos. E por que alguns ainda ficam brincando com o nosso Deus? Porque alguns ficam brincando com Jesus? Meus irmãos, amigos internautas, ai daquele que escandalizar. O que Jesus falou? Melhor seria que amarrasse uma pedra em seu pescoço e lançasse-se ao rio. Ai daquele por onde vier o escândalo. E viver na desobediência, fazer o que bem entende estar na igreja, é estar escandalizando o nome dela, Santa Avó Rosa, dele, Santo Irmão Aldo. Isso é um pecado terrível, porque está escandalizando o nome da igreja do nosso Deus, o nome da Igreja Apostólica de Jesus. Meus queridos irmãos, da mesma maneira, aquele ou aquela
que está se envolvendo com pessoas casadas. Meus queridos irmãos, cumpram com a lei terrena. Façam tudo direitinho. Quando tiver o divórcio na mão, tudo certinho, procurem um companheiro ou uma companheira. Façam conforme ele, Santo Irmão Aldo, sempre ensinou. Mas da mesma maneira, não escandalize o nome da igreja. Não é só nós apostólicos que conhecemos a doutrina e disciplina da igreja apostólica. Muitas pessoas que não estão em nosso meio conhecem, sabem. E muitas vezes, o que falam? Aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, é da igreja apostólica, olha como ele anda, olha o que ele faz. Muitas vezes, não vem para o nosso meio, não vem conhecer a igreja apostólica, por causa do escândalo de um ou de outro. Meus queridos irmãos, da mesma maneira, os nossos jovens, amem esta igreja, aproveite o talento que você, moço ou moça, tem para com a obra desta igreja, seja para cantar, para tocar. Não menospreze as mensagens contidas nesse boletim, mas aproveite para colocar em prática em sua vida os ensinos do Santo Irmão Aldo. Aproveite para se aperfeiçoar ainda mais espiritualmente, para crescer espiritualmente falando, para que ela, Santa Vó Rosa, possa lhe dar ainda mais talento para cantar, tocar, e assim, meus irmãos, nós juntos, unidos, com um só objetivo de ver a nossa igreja crescer e prosperar, possamos ver muitas e muitas almas vir para o nosso meio através do nosso bom exemplo. Mas, meus irmãos, se arrependam enquanto é tempo. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, esses conselhos e orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados e protegidos e amparados pela Santa Vó Rosa e pelo Irmão Aldo. Porque estando na desobediência, um anjo, um santo do nosso Deus não pode estar em sua companhia. E quão terrível é. Se algo de grave acontecer, vai clamar por quem? Vai pedir a quem? Se está em total desobediência às leis divinas, à disciplina da igreja apostólica? Meus irmãos, não sabemos o dia em nenhum momento. Não sabemos o dia que o nosso Deus irá precisar de nós, irá nos chamar. E será que Ele irá nos chamar quando estivermos em desobediência? Mas e se o opressor das nossas almas quer naquele momento tragar aquela pessoa que está em desobediência? Ele, Santo Irmão Aldo, ela, Santa Vó Rosa, nada pode fazer. Porque o que eles tinham que fazer, eles estão fazendo. Mandando conselhos, ensinos belíssimos para cada um de nós. Povo apostólico, vivam a doutrina e disciplina da igreja. Moço ou moça, você jovem, obedeça. Mas muitos não estão ouvindo. Meus irmãos, vamos amar a esses santos de Deus, é para o nosso bem, eles querem a nossa felicidade. Ainda há tempo de se corrigir,
de se colocar em ordem. Lembrem-se a beleza que o nosso Deus quer de cada um de nós. É a beleza espiritual. Conserve essa beleza espiritual em sua vida, praticando a doutrina e disciplina da igreja. De nada desta terra levaremos. O orgulho, a vaidade, a soberba, tudo aqui ficará. Nosso Deus, Ele quer a nossa santidade. E desafiando a igreja do nosso Deus com relação à disciplina, meus queridos irmãos, jamais será santo. Vamos assim praticar a cada dia esta doutrina, esta disciplina, para que possamos ser felizes, bem-aventurados, e que possamos ver a nossa igreja crescer, e junto com ela, nós possamos crescer espiritualmente, ajudando uns aos outros, com o nosso exemplo, com a nossa boa maneira de viver, sendo bem doutrinado, bem disciplinado. É isso que ela, Santa Vó Rosa, quer de nós. Amém. Meus queridos irmãos, convido a todos, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. Vamos cantar o hino de nosso inário, de número 176, reunidos em oração. Amém. Irmãos, teremos alguns minutos para fazer a nossa oração individual. Vamos pedir ao nosso Deus, suplicar as suas bênçãos, o seu amparo e proteção, para que nos dê entendimento e a sabedoria para colocar em prática o que aqui estamos aprendendo com esses santos. Vamos orar.
Amém. Na sequência de número 179, graças a Deus. Amém. Irmãos, irei fazer um convite à igreja e aos nossos irmãos e amigos internautas. Avisamos a toda a igreja que no domingo, dia 15, teremos uma apresentação especial em comemoração à Assunção de Maria Santíssima. Estão todos convidados para que possam comparecer. Os nossos irmãos do coral irão apresentar belos hinos em louvor à nossa Mãe espiritual, nossa Mãe Maria Santíssima. Quero agradecer a presença de todos, aos nossos irmãos do coral, músicos, coristas, regentes, aos nossos irmãos membros pelo seu comparecimento, aos nossos irmãos amigos internautas, aos irmãos obreiros, diáconos e diaconisa pelo seu trabalho, aos meus colegas de ministério, pelo trabalho que desenvolveram nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa possa abençoar a todos. E numa próxima oportunidade, quando assim a Santa Avó Rosa, irmã daqui me enviar, virei com muito gozo rever os irmãos, passar alguns minutos alegres e felizes, para que possamos ouvir belos conselhos dela, Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Vamos assim orar para encerrarmos a nossa reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, obrigado, primaz, por essa bela reunião que o Senhor nos concedeu, essa reunião de oração, onde belas mensagens o Senhor enviou para nós, para que possamos a cada dia colocar em prática em nosso viver do quanto devemos ser obedientes, consagrados, fiéis, dedicados em bem servir a obra gloriosa desta igreja, em bem servir a Senhora Santa Avó Rosa, para que possamos bem servir ao nosso Deus, ao seu Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus, valorizar o seu sangue derramado na cruz por nós, dar o devido valor à Senhora, à Mãe Virgem Maria, por ser a Mãe do Divino Mestre, por estar sempre ao nosso lado, em nossa companhia, cuidar de nós, por ter nos dado, ó querido primaz, por ordem de Jesus, da Senhora Santa Avó Rosa, doutrina e disciplinas perfeitas, por estar nos ensinando a cada dia a fazer a vontade do nosso Deus. Ó querido Jesus, toma conta do teu povo de um modo em geral, abençoa aqueles que porventura estão fracos na fé, muitas vezes estão vivendo em desobediência, não estão em conformidade com a sua santa e bendita vontade, não estão acatando as ordens, as leis que o nosso Deus quer de nós, porque quer o nosso bem, a nossa felicidade. Ajuda eles, ó primaz, para que eles possam a cada dia ver, corrigir os seus próprios erros e assim se arrepender, pedir perdão profundamente daquilo que estão fazendo, que é prejudicial à sua vida, que muitas vezes está lhes afastando desta igreja. Querido irmão Aldo, ajuda eles, abençoa para que eles possam novamente se encontrar com o Senhor, com a Senhora Santa Avó Rosa, em suas orações suplicar a sabedoria do alto céus para corrigir os seus erros e assim conosco estar, ser um filho obediente, consagrado e fiel ao nosso Deus, para que o nosso Deus possa se agradar com os seus filhos e que possam produzir bons frutos nesta terra. Querido irmão Aldo, abençoa os nossos irmãos que aqui estão, nesse momento estão suplicando a sua bênção, a sua graça, estão em oração, fazendo os seus pedidos ao nosso Deus,
Que anjos e santos profetas poderosos que aqui estão possam levar até o trono do nosso Deus os pedidos, as súplicas de cada um. Abençoa os nossos irmãos e amigos internautas que também nesse momento estão orando, suplicando as bênçãos preciosas do Senhor, ó Pai. Que o seu divino Espírito Santo possa cobrir a cada um de nós com o seu manto santo. Que a Mãe Virgem Maria, com as suas mãos santas e poderosas, junto com a Santa Vó Rosa, possa estar sobre o nosso viver, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E que a cada dia nós possamos ser felizes e bem-aventurados. Também, irmão Aldo, peço ao Senhor que abençoe os nomes que está contido nessa caixa de oração. Com o seu poder de onisciência e onipresença, o Senhor sabe o que cada um precisa e necessita, por isso colocou os seus nomes ali. Conceda a eles aquilo que estão pedindo conforme o merecimento de cada um. Também, irmão Aldo, suplico ao Senhor que possa levar em paz e em segurança os meus irmãos que irão se retirar até os seus lares, que possam chegar com a graça, o amparo e a proteção de santos e anjos em seu lar, possam ter uma boa noite e um bom descanso, amanhã um bom dia de trabalho, e que no final de semana, sábado e domingo, possam aqui estar bem dispostos em bem servir o reino dos céus, com alegria e com muito amor em sua alma. Meus queridos irmãos e amigos internautas, que todos nesse momento possam receber as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, todo o amparo e a proteção da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo possa estar em seu viver, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, irmãos, e até uma próxima oportunidade.